palavra do Senhor diz assim: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, o meu alto refúgio, não serei muito abalado. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, o meu alto refúgio, não serei jamais abalado. Salmo de Davi, Salmo 62. Esperar no Senhor é confiar nele, é descansar nele, é depositar nele as nossas preocupações, ansiedades, é crer e confiar que ele supre as nossas necessidades. É crer que mesmo as causas impossíveis, esse Deus que nós servimos e aprendemos a amar, porque Ele nos amou primeiro, é capaz de cuidar delas para nós. Foi assim que nós iniciamos hoje o nosso culto da manhã. Um momento de oração. Temos vários irmãos queridos nossos, que precisamos levá-los na presença do Senhor, apresentando-os para que o Senhor continue cuidando deles, porque o Senhor já está cuidando. Privilégio nosso é entrar na presença do Senhor em oração, levando esses e outros irmãos que talvez você tenha. Mas eu queria convidar você a um momento de intercessão. Nosso irmão Geraldo Modesto, esposo da irmã Esther, esse casal ainda é remanescente dos fundadores desta igreja. Quando eu cheguei aqui em 95, eles já estavam aqui. Seu Geraldo já está impossibilitado de sair de casa há muito tempo. E ontem ele, processo de infecção muito forte, foi internado, está lá no Vivale. Estive lá agora à tarde e comentei com André, com a família, que estaríamos orando por ele, para que o Senhor abençoe. O irmão Geraldo está bastante confuso, já há bastante tempo que ele não pode sair de casa, mas é um casal amado e nós, como igreja, temos profundo carinho por eles. Queria orar pelo irmão Geraldo Modesto. O Luiz, esposo da Ivete. Luiz, os irmãos que conhecem o Luiz fora da igreja. Eu não me lembro de ter visto o Luiz aqui, a não ser em ocasiões especiais. E o Luiz está com câncer, o estado dele é bem terminal, está na UTI ali no Policlin. Tenho estado com a família quase que regularmente, em função também da internação da minha sogra ali, e ainda hoje conversando com eles, próximo do horário após o almoço, eu disse para eles: nós temos orado regularmente por vocês e pelo Luiz. E uma coisa que me alegrou muito foi saber que o Luiz escreveu um testemunho, num pedaço de papel. Ele escreveu de próprio punho da sua experiência pessoal com Jesus. Queria orar pelo Luiz também. Hoje pela manhã, a irmã Alzira, esposa do presbítero Daniel, precisou ser atendida num pronto atendimento. Descompensou um pouco os batimentos cardíacos, a glicose da sua glicemia alterou, pressão, e ela foi levada às pressas, mas até onde nós soubemos, falei agora à tarde com o irmão Daniel, ela já está em casa, está bem. Continuamos orando pela irmã Alzira. Continuamos orando pelo diácono Genivaldo, irmão do André, diácono, servo do Senhor ali na igreja cristã evangélica do Jardim Aeroporto, e também está enfermado. Vamos orar pelo Genivaldo. Essa semana compartilhei com os irmãos pela manhã
minha sogra precisou ser internada para tratamento de uma infecção bem alta que foi detectada, e depois de tratada a infecção, a confusão mental ainda permanecia, e então os médicos fizeram uma tomografia e descobriram uma mancha, um tumor no cérebro, e nós ainda não sabemos a extensão, as causas, se é exclusivo, se não, se há uma metástase, qual é o tratamento, se é cirúrgico ou não. Estamos como família numa fase de expectativa, porque os médicos estão investigando. Quase todos os dias faz um exame novo, uma tomografia nova, um ultrassom e alguma coisa que deve fazer ainda no início dessa semana. Meu sogro está aqui, presbítero Samuel, bom que ele veio. A gente pode orar por ele, com ele, estando aqui nesta hora. Eu sei que talvez você tenha outros motivos de oração. Queria abrir o culto orando. Convido você a curvar sua cabeça. E nós oramos por esses e outros motivos que trouxemos no nosso coração. Nossa família, nossos filhos, nosso cônjuge. Talvez você tenha que orar agora pedindo a Deus pelo seu esposo, pela sua esposa, ou você que é filho pelos seus pais, talvez você que é pai pelos seus filhos. Talvez seus pais estejam distantes, ore por eles. Talvez tenha alguém que você tem no coração agora e quer apresentar ao Senhor porque está enfermo. Convido você a orar. Momento em que nós nos dirigimos ao Senhor, pedindo a Ele que nos ouça, nos atenda, nos abençoe, nos faça entender os planos e os propósitos dele. São tantos, não é? Mas ele pode falar conosco e acalmar o nosso coração. Davi orava escrevendo salmos. O Senhor é a minha força, a minha salvação, meu rochedo. O Senhor é a alegria da minha vida. Davi era um salmista e um orador. Aproveite as inspirações de Davi e ore ao Senhor. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Por isso não tememos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, nas suas fúrias os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Vinde, contemplai as obras do Senhor. Ele põe termo à guerra, ele queima os carros, quebra o arco, despedaça a lança. Davi então diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Senhor, nós te buscamos nesta hora, como igreja, para invocar o Senhor nas nossas necessidades, nesses queridos que mencionamos, queridos nossos que estão sofrendo com enfermidades, alguns perto de nós, outros mais longe,
alguns nos surpreendendo com questões de saúde por esses dias, outros já em tratamento há mais tempo. Senhor, nós colocamos todos os nossos queridos diante do altar do Senhor, pedindo que o Senhor, pela tua muita misericórdia e graça, possa cuidar deles, tratando-os, ó Deus, com teu amor, com tua misericórdia e, sobretudo, ó Deus, com o seu todo poder. Cremos no Senhor como Deus dos milagres, cremos que o Senhor pode todas as coisas. Quero, ó Deus, apresentar ao Senhor a vida do Luiz, irmão Geraldo, dona Alzira, dona Edi, o Genivaldo. Apresento ao Senhor o Alexandre. São irmãos queridos, ó Deus, que temos colocado diante do Senhor por tanto tempo. Pedimos que o Senhor alcance essas vidas. Pedimos que o Senhor, ao tratar com eles, trate também conosco, abençoando o nosso coração e nos fazendo compreender aquilo que é teu plano, que é tua vontade para todos nós. Pai, abençoe as famílias que estão aqui hoje à noite, aquelas que não estão completas, tu sabes os motivos, as razões, então alcança essas famílias e aplica o teu poder restaurador. Abençoa, Senhor Deus, o nosso culto. Recebe esse culto, esse momento de adoração que fazemos ao Senhor agora, e supra em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. É em nome dele que nós oramos agora. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Bom é estarmos aqui para adorarmos o Senhor, nos apresentarmos a Ele com o nosso louvor, ainda que não perfeito, mas é o louvor que sai do nosso coração. Aleluia. Convido a igreja a se colocar de pé. Nós experimentamos muito do poder de Deus. A gente consegue ver a mão dele agindo sobre as nossas vidas. E é muito bom saber que ele é um conforto, ele é alívio quando a gente precisa, ele traz paz e a nossa proteção. Amém? E essa música fala exatamente isso. Convido você a cantar conosco. Meus braços encontro conforto, alívio, paz e proteção. Não posso
O Senhor, Ele é a nossa força. E Ele morreu na cruz para nos salvar. Mas mais do que isso, Ele está conosco a cada dia. E a pergunta é: quem é Deus senão o Senhor? Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso refúgio. E é um momento que a gente tem que cantar que nós vamos servir, nós vamos louvá-lo. Amém? Sua família agora. Consagre a sua família nas mãos do Senhor. Amém? Be
podem sentar. Que bom. Deus abençoe o nosso coração com o privilégio do louvor. Muito joia. Olha, hoje pela manhã nós sentimos muita falta das nossas crianças, mas elas estavam aí, no seu acampamento, não é? Estavam lá? Estavam lá? Estavam lá, tá bom. Mas agora estão aqui, que bom. Então daqui a pouco eu vou chamar vocês aqui, quero fazer perguntas dos estudos do acampamento. Tudo bem? Legal, vai ser jóia, vou perguntar. Mas antes, deixe-me falar, no próximo dia 30, sábado, então nós vamos realizar aqui o nosso bazar, certo? E aí, se você ainda não trouxe ou quer trazer alguma doação para o nosso bazar, você pode trazer durante a semana, mas no próximo dia 30, a partir das 14 horas, então você venha para conhecer, passear, fazer um tour pelo nosso bazar que o Ministério de Mulheres está organizando. Certo, Maria? Estava procurando você, agora achei. Certo? Então, próximo dia 30, vocês todos estão convidados, venham tomar um cafezinho, conhecer o bazar, comprar, e as mulheres agradecem. Faz parte das campanhas que as mulheres estão fazendo aqui, Ministério de Mulheres, em nossa igreja. Se você tem alguma coisa que você ainda quer doar, pode trazer durante a semana, deixa aqui na secretaria, deixe com Arnaldo e Regina, com a Inês, ou se eu estiver aí, recebo com prazer. Está bem? Ok. Encontro de famílias, dias 16, 17 e 18 de outubro. Atenção, 16, 17 e 18 de outubro. Detalhe, faltam 6 dias para terminarmos o mês de maio, e o mês de maio é o melhor mês. Sabe aquele negócio do cartão de crédito? O melhor dia para você comprar no cartão de crédito? Pois o melhor mês para você fazer a sua inscrição é esse. É o mês que você tem o maior número de parcelas, você pode dividir, e é o mês em que você paga o menor valor. Apenas R$ 75,00 por diária, pensão completa, café da manhã, almoço e janta. Eu tenho a impressão que alguns irmãos aqui, quando almoçam, comem tanto que o prato dá quase R$ 75,00. E lá você vai pagar R$ 75,00 por uma pensão completa, incluindo o banho, o pouso, e o salão, os jogos, a sauna, a piscina, o campo de futebol, o pedalinho, a tirolesa, e a companhia do pastor e toda a igreja, certo? Então, isso tudo por R$ 75,00 por dia é de graça. E você paga 2 dias, 150, menos ainda vai ficar pesado para você. E se você fizer sua inscrição agora, você parcela em até 5 vezes, 6 vezes, eu não me lembro, em até 5 vezes. Puxa, isso é uma pichincha. Eu vou fazer um monte de inscrição para depois eu vender mais caro a partir do mês de agosto. Ok, é a minha maneira de ganhar um dinheirinho, certo? Eu tenho que fazer alguma coisa. Então, irmão, não perca seu tempo, você tem durante a semana, faz sua inscrição aí. Olha, vários irmãos de igrejas, irmãs, nossas igrejas evangélicas aqui por perto, e familiares nossos, estão nos perguntando, pastor, a gente pode fazer? De outras vezes a gente bloqueou um pouco isso, mas eu acho isso não certo. Então, nós entendemos que deveríamos abrir. Então, nós já temos hoje várias pessoas se inscrevendo, que são membros de igrejas nossas aqui por perto, e alguns familiares nossos. Eu estou dizendo isso porque eu gostaria muito que você prestasse atenção, está sendo gravado, para depois, se alguém disser, poxa, pastor, não tem mais lugar. Você olha, mas eu disse. Porque lá nós temos os quartos de casal e temos os quartos da galera. Então, de repente, vai ter lugar para você ir, Ralf, se você fazer inscrição lá em julho. Mas daí você vai ficar com a galera, os jovens, e você com os jovens não vai dar certo, você não vai conseguir dormir, e a Márcia com os outros. Então, faz hoje, garante seu quarto de casal, porque eu acho que são uns 200 apartamentos de casal, o resto é para a galera. Muito bem, se você quer fazer a sua inscrição, garanta já a sua participação lá.
Próximo domingo agora, muito especial, próximo domingo, olha, encerramento do mês da família, tá bom? É sempre assim, o último domingo do mês, encerramento do mês da família. Então nós teremos um culto muito especial à noite. Primeiro, vai estar conosco o pastor Joel, Carla. Esse casal é muito amigo e conhecido de vários de vocês. A Carla é uma irmã em Cristo, ela gravou com minha esposa os CDs que ela fez para as crianças, e eles têm um grande carinho por nós. Ela tem uma voz maravilhosa. Eles vão participar do culto conosco, convidamos para estar conosco. Mas há um motivo ainda mais especial. O Conselho Espiritual da Igreja entendeu que nós devemos realizar o culto de batismo no próximo domingo, no culto da noite. Então, o nosso culto do próximo domingo será encerramento do mês da família e batismo daqueles irmãos que já professaram a sua fé e estão já esperando e ansiosos pelo batismo. Detalhe, o que, segundo a Bíblia, nos torna aptos ao batismo é a fé. Então eu quero dar uma palavra a você que está me ouvindo aqui, você que me ouve em casa. Se eventualmente você não está já comigo aqui na nossa turma, que nós já temos, os irmãos, mas se você já tem a sua fé em Jesus, e você não é batizado ainda, mas você deseja receber o batismo e quer participar do culto do próximo domingo, se você está aqui, fale comigo ainda hoje. Pode procurar qualquer um dos presbíteros ou pastores da igreja, pode perguntar para eles como você faz para participar do nosso batismo. Durante a semana eu estou aqui, você pode me procurar, fale com a Bernadette, agende comigo, porque nós vamos continuar a aula do discipulado depois do próximo domingo para os irmãos que forem batizados. Está chegando o frio e nós queremos fazer logo um batismo, porque a temperatura da água é 0 graus, entendeu? É frio mesmo. Eu falei para a turma hoje, vocês querem mesmo? Que é frio. Então, para não irmos mais para frente, né, para não ter aí, então nós vamos fazer o batismo no próximo domingo. E fica o meu desafio para você, tá bom? É só você me procurar e nós conversamos sobre a sua fé e sobre o seu batismo próximo domingo, se o Senhor assim lhe mostrar. Ainda sobre o próximo domingo, um convite para todos os irmãos do Ministério da Música, todos. E você que não é do ministério, mas gostaria muito, né? Você canta bem lá em casa, por que não canta aqui? Então é sua chance de cantar. O casal, pastor Joel e Carla, eles estarão conosco desde as 5h30, às 17h30. O Ministério de Música vai promover um workshop com eles para falar sobre o louvor na igreja. Então, se você quer participar desse momento com eles, venha para cá às 17h30, 5h30, mesmo que você não seja participante não toca, não canta, mas você quer cantar, então pode vir, você é nosso convidado e participa com o grupo. A partir das 17h30 e depois então participa do culto com o nosso grupo. Está bem? Tá. Após o culto, se você quiser, então, já fazer a sua inscrição, a secretaria vai estar aberta para você, tá bom? Então, mesmo agora após o culto, se você quiser, pode se dirigir à secretaria e você será atendido lá. Muito jóia, obrigado. Muito bem, as crianças, então, estiveram no seu acampamento, né? E parece que foi jóia o acampamento. Cadê o casal? Pastor, esposa? Cadê? Celina, onde é que você está? Está aqui, vem para cá. Cadê a turma, os monitores? Hein? Quem foi que cooperou lá? Preciso chamar por nome ou você pode vir sem eu precisar? Então venha, vai. Porque eu queria que vocês fossem lá para trás primeiro, para depois eu chamar a turminha. Venha. Primeiro os professores podem vir. Quem estiver por aí, quem ajudou lá, venha para cá. Ok? Muito bem. Agora, a galera, cadê a turma?
Cadê a turminha que foi no acampamento ou que não foi? Você está aqui hoje. As crianças podem vir todas para cá? Vou chamar. Podem vir. Todas as crianças venham para cá. Nós vamos cantar e depois vamos para o nosso culto. Ô, Ana, o pessoal que trabalhou lá, por favor. João, a equipe lá. Ótimo. Ô, pastor, vocês querem usar a palavra, por favor? Alô? Bom, boa noite, irmãos. Bom, nós fizemos esse acampamento aí. Eu escolhi a minha voz desse jeito porque eu era o único cantor lá do acampamento. Então eu cantei bastante. Mas esse acampamento foi bem assim, abençoado. Apesar da minha semana assim ter sido meio difícil, mas eu precisei assim trabalhar com a palavra que foi dita agora há pouco, que a gente precisa aprender a aquietar-se e saber que Deus está no comando. Eu tive que exercer isso daí essa semana, porque foi uma semana difícil para mim. A minha mãe faleceu, né? E eu fiquei meio sem chão. Mas Deus supriu essa semana de tal maneira que eu assim, somente Deus para fazer a gente vencer todas essas batalhas. E eu estive com essas crianças, essas maravilhas. Eu quero agradecer aos pais por confiar, deixar eu levar essas crianças comigo no acampamento. E o acampamento foi muito abençoado mesmo. Eu tenho uma equipe maravilhosa, uma equipe de cozinha, que sempre trabalha comigo. Eu tenho assim, os professores, tudo isso aí me ajudou muito no trabalho. E nós trabalhamos com o tema, honrar é mais que obedecer. Efésios 6:2, que diz: filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honrar a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. E eles aprenderam muito, sabendo, através dos estudos, o filho que é obediente, o filho que não é obediente. Então eles aprenderam muito sobre essa questão. Hoje nós tivemos assim a entrega de cartas dos pais para os filhos, e a gente olha no rostinho dele e vê a importância de receber uma carta do pai, depois ler aquela carta. A gente olha as lágrimas rolando no rostinho deles, e isso é maravilhoso. É família, nós somos família. Então é muito importante isso aí. Tratem bem os seus filhos, e eles vão recompensá-los. Então é isso aí que eu tinha que falar do acampamento. E agora nós vamos cantar nossa música tema do acampamento, tá? E olha, ano que vem já está marcado já para Páscoa, porque eles acharam que 2 dias é muito pouco. Eles não queriam nem sair do ônibus hoje quando chegamos aqui. Mas já falei para eles que fazer um cofrinho lá para Páscoa, porque assim vai ser 3 dias. Já estava o nome marcado lá no local, precisa deixar marcado. Eu já venci a batalha com os outros pastores que tinham marcado lá. E vamos fazer esse acampamento acontecer na Páscoa. Tá bom? Fiquem atentos isso aí, já fazendo um cofrinho para as crianças estarem guardando essas moedas aí, tá bom? Então, muito obrigado. Mas eu não posso deixar também de agradecer as pessoas que me ajudaram. Eu tinha 4 crianças que não estavam podendo ir, né? E irmãos daqui da nossa igreja, por isso que eu gosto dessa igreja, porque ela está pronta para estar enviando missionários e participando desses eventos. E eu louvo a Deus por esses irmãos que falam assim, não, eu fico com 2 crianças, outros foram pagando para as outras crianças, e o acampamento aconteceu. Muito bom saber que nós estamos assim com vocês assim. Muito obrigado, igreja, tá? Vamos cantar, bem?
Deus abençoe as nossas crianças. Agora nós vamos orar com vocês e vocês vão sair para o culto. Quem vai trabalhar com as crianças hoje já está aqui. Professores, irmãos que vão ajudar. Já estão todos aqui? Tá bom. Vamos orar? Curve sua cabeça. Pai, obrigado pelas nossas crianças. Obrigado pelo encontro que eles tiveram nesse final de semana. Pelos irmãos que cooperaram ali, que ajudaram, que ministraram, que cozinharam, que ajudaram a cuidar delas. Obrigado a Deus pela ida e pela volta, pelos dias que lá passaram, porque tudo foi sob o teu comando e sob o teu cuidado. Obrigado por isso. Agora pedimos a tua bênção para o momento de culto que eles vão ter, que a tua palavra continue sendo ministrada ao coração dessas crianças. E abençoe as famílias que elas representam. Que, ó Deus, o teu nome seja honrado, glorificado, exaltado no meio dessas famílias, para que essas crianças, cresçam conhecendo o caminho do Senhor. Abençoa-nos com eles ali agora e a nós aqui, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, podem ir. Sexteto. Agora que não cantar. Irmãos, nós vamos cantar um arranjo do hino Santo, Santo, Santo. Então, na segunda estrofe, queria que os irmãos se juntassem aqui ao grupo, louvando a Deus. Santo, 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 Deus onipotente, cantam de manhã nossas vozes com ardor. Santo, 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 justo e compassivo, és Deus triuno, excelso Criador. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem tremor. Tu somente és santo, só tu és perfeito, Deus soberano, imenso em teu amor. Amém. Amém.
Nós somos peregrinos na jornada aqui, seguindo as pegadas dos fiéis, um ao outro amando, aos fracos ajudando, mostrando que a graça do bom Deus nos susterá. São muitos os que já passaram por aqui e deixaram testemunhos a seguir. nossas vidas, pois, vivamos de tal forma que sejamos a luz guiando aqueles que quiserem prosseguir. Que possamos ser fiéis aos que nos seguem e com nossa fé estrada iluminar. Nossas marcas possam ser algo pra se ver, nossas vidas possam muitos inspirar. Que possamos ser fiéis aos que nos seguem. Nunca temos tudo que sonhamos ter, mesmo assim devemos firmes caminhar. e ao deixarmos tais lembranças Para velhos e crianças, possamos ser a luz pra seus caminhos clarear. Que possamos ser fiéis aos que nos seguem e com nossa fé estrada iluminar. Nossas marcas possam ser algo pra se ter, nossas vidas possam muitos inspirar, inspirar. Que possamos ser fiéis aos que nos seguem e com nossa fé a estrada iluminar. Nossas marcas possam ser algo pra se ver, nossas vidas possam muitos inspirar. E possamos ser fiéis aos que nos seguem. Eu quero ser, eu quero ser, eu quero ser fiel pra sempre. Boa noite, graça e paz. É um privilégio estarmos reunidos na casa do Senhor. Mais um domingo, mês da família. Nós estamos meditando, buscando na palavra inspiração, instrução para levarmos o nosso papel, a nossa trajetória como família aqui neste mundo. Eu quero antes ter um momento de gratidão, agradecer muito o apoio, as orações da igreja em favor da nossa editora, em especial dos congressos que fizemos agora, sexta e sábado da semana retrasada. Estávamos em Manaus, na Igreja Batista União, onde tivemos ali um grupo muito bom. E cada congresso é uma experiência rica, muito grande. Começou aqui na sexta-feira, às quinta-feira, saímos daqui 6 da manhã para um voo às 9h30 de Guarulhos. Então era para chegarmos lá e ter tempo, né? Muito tempo. A gente carrega muito material, então a gente quer, geralmente nós queremos deixar aí umas 2 horas para que a gente faça sem atropelo, sem nenhuma dificuldade, porque a gente já leva tudo bonitinho, prontinho, mas chega lá, eles
abrem tudo, né? Querem ver, querem vasculhar, para depois fechar novamente as caixas para despachar. E foi muito bem, até sair ali para o aeroporto. Quando nós vimos pela frente, falei assim, meu Deus, nós levamos 1 hora ali daquela pista ali, né, onde está ali os estacionamentos, até chegar no aeroporto. Eu pensei que não ia chegar lá. Com muito custo chegamos, agora reuni a equipe. Daqui foi eu, Alain e Maurício. Aí lá em São Paulo veio o Vacílios, que mora em Poá, e a Regina, que mora na capital. E eu ligo para um, ligo para outro, e a Regina, estou presa aqui, o outro, finalmente chegou o Vacílios. Aí fizemos o check-in e tal, e vamos embora. E a Regina falou, pode ir que eu não sei se vou chegar aí. Ainda bem, meus irmãos, que Deus vê tudo e provê tudo. Nós estávamos num voo internacional. E voo internacional não tem essa, bater a hora e sai, né? Eles dão mais tempo, eles, né, têm mais, um check-in mais demorado. Nós já estávamos lá no avião quando a Regina entrou. Então foi graça de Deus, graça de Deus. Outra bênção que eu posso contar aqui é que, durante o congresso em Manaus, 3 professores se aproximam de mim, me procuraram e fomos conversar. Eles são de Castanhal, no Pará. Não sei como chegou para eles o folder de Boa Vista. E quando eles foram olhar o preço da passagem, caríssimo, falaram, não dá. Aí eles entraram no site, mas tem Manaus, que é mais perto, da Igreja da Paz. E eles foram até Manaus. Então, graça de Deus, isso para nós é algo que enche o nosso coração de alegria, gozo, de vermos a ação de Deus. Fizemos o congresso. No domingo fomos então para Boa Vista, conhecer Boa Vista. Chegamos lá e tivemos um ótimo apoio do pastor Douglas, Igreja Batista Regular. E ele nos recebeu no aeroporto já com micro-ônibus, tinha mais outros assessores ali, e nos levou, e foi realmente fantástico passar ali 3 dias ali em Boa Vista. Na terça-feira ele ainda fez um presente para nós, nos levou para conhecer a Guiana Inglesa, que está a 130 quilômetros, e apenas a fronteira. Ali há um livre comércio e nós vamos conhecer aquela parte ali. O mais importante foi que nós conhecemos um missionário, e ele contou rapidamente a história ali para nós, um nativo, e ele estudou, se preparou, e ele já implantou 28 igrejas. Um único homem. Simples. Tem 60 anos. E agora, próximo mês, ou esse mês, final desse mês, ele está indo para a Itália. Foi convidado para ir na Itália para falar do seu trabalho e testemunhar a graça de Deus na vida dele. Então, quando a gente sai de casa, nesses congressos, a gente volta cansado pelas lutas, mas renovados espiritualmente, porque nós podemos ver a multiforme graça de Deus, a ação do Espírito de Deus, agindo em cada parte, cada lugar, onde a gente menos espera, a gente vê a mão de Deus operando. Nós tínhamos apenas 95 pessoas inscritas lá em Boa Vista, e no passado isso pesava em meu coração. Eu ficava assim, Senhor, onde eu errei? Onde é que está a falha? O que aconteceu? E de uns tempos para cá, Deus tirou isso do meu coração. E foi bom, porque lá na hora, meus irmãos, mais de 40 pessoas chegaram para fazer inscrição de última hora. No último dia, nós fizemos segunda noite, terça noite, não tinha gente fazendo inscrição, querendo fazer. Foi uma pessoa que chegou lá e fez, mas por que só hoje? Pô, eu recebi a mensagem no meu celular, tem 30 minutos que eu recebi essa mensagem, vim correndo para cá, eu não quero fazer. Então eu quero agradecer muitas orações de vocês. Isso tem sustentado e abençoado. E o pastor André não está aqui, né? Ele está lá no Uruguai. Teve um treinamento ontem em Montevidéu. Ele já mandou e-mail dizendo da alegria de estar ali. E hoje ele está em 33, visitando o nosso casal de missionários, Humberto e Giane, que estão ali há mais de 15 anos no Uruguai, trabalhando ali, e agora, nos últimos anos, plantando uma igreja ali em 33. Ele só chega na terça-feira. Continue orando por ele.
pela editora e por esse trabalho maravilhoso que Deus tem dado para nós. Amém? O tema geral nosso, qual que é? Podemos ler ali? O que Deus espera da família cristã. Ao longo desse mês, nós aprendemos muita coisa. Eu pedi para colocar ali para a gente poder só relembrar, tá bom? Pode ir passando lá. Qual foi o primeiro aí? Aprenda a depender dele, de Deus, do Senhor Jesus, né? Depois, aprenda a obedecê-lo. Uma palavra pequenininha, mas muito significativa para o nosso crescimento, desenvolvimento. Depois, aprenda a ouvi-lo, ouvir a Jesus. Depois, aprenda a desfrutar da verdadeira comunhão. Isso foi no terceiro domingo aqui, no horário da ceia, né? Depois, domingo passado, o pastor André pregou isso aqui. Eu não estava aqui, mas o pastor passou para nós, né? E hoje de manhã, aprendam a manifestar o quê? A glória de Deus, né? Em sua casa, em sua vida. Agora à noite nós vamos continuar esse tema aí, né? O que Jesus espera da família? Eu quero começar dizendo o seguinte: o lar é o ambiente apropriado para o ensino da palavra de Deus. Ponha isso na sua mente e no seu coração. É no lar cristão que se edifica e desenvolve o nosso caráter e o caráter dos nossos filhos. É lá que isso tem que acontecer. A igreja subsidia esses temas todos aí pregados aqui ao longo do mês. É para fortalecer a nossa fé, a nossa esperança e nos dar instrução para que a gente faça a aplicação disso no dia a dia em casa. Isso tem que refletir lá na nossa própria casa. Não pode ficar restrito às quatro paredes da igreja, porque é lá que convivemos uns com os outros. Como pais, devemos dar atenção ao ensino dos princípios e valores bíblicos para os nossos filhos. E com qual alvo? Visando gerar neles o temor a Deus e para que eles possam frutificar para a glória de Deus. Obviamente que nós queremos que os nossos filhos sejam pessoas que possam gerar influência na sociedade. Mas mais do que isso, que eles possam refletir a glória de Deus, onde eles estiverem. Agora, uma outra coisa importante a destacar aqui: qual é o papel da Bíblia, da palavra de Deus, para o nosso lar, para a nossa casa, para a nossa família, nossos filhos? Qual será? Há uma parte aqui que eu usava, né? Agora nós mudamos o tema, eu usava no encerramento do nosso congresso, que é extraindo, vamos lá para o Salmo 19, o Salmo 19, versos 7 a 10, ali Davi registra o seu conceito a respeito da palavra de Deus. Vai estar uma tela ali, vai aparecer ali o que eu quero que a gente destaque, tá bom? A Bíblia é para você tê-la na sua mão aí, mas vai aparecer ali, ó. Primeiro é o que a palavra de Deus é. É isso que Davi fez. O que ela é? Vamos repetir ali aqueles textos ali, sem precisar de falar o versículo. Eu vou dizer o que a palavra é e vocês vão repetindo ali, tá bom? O que a palavra de Deus é? Davi diz isso para que desperte em nós esta fome, essa sede de lermos, de estudarmos e meditarmos na palavra de Deus. Assim é que ele vê a palavra de Deus. É algo significativo, importante, para que a gente possa receber de Deus a instrução que nós precisamos. Depois, ali ao lado, nós temos o que ela faz. Ela é aquilo, mas o que ela produz?
Vamos juntos? Então veja bem que quando nós dedicamos tempo para estudarmos esta palavra, nós vamos ser os primeiros beneficiados com esse tempo que nós gastamos, que nós investimos em ler e estudar essa palavra, porque ela vai restaurar a alma, o seu ser interior. Ela vai produzir algo significativo, importante na sua vida. Mais do que isso, ela vai dar sabedoria. Não do mundo, mas que vem do alto, de Deus, né? Mas ainda mais, ela alegra o quê? O coração, que é o centro da vida. Alguém que tem o coração alegre é alguém que está de bem com a vida, né? É alguém que sabe de onde vem, para onde vai. Se está de fato no caminho que vai seguir para estar na presença do Senhor. E por último, ele diz aqui que ela ilumina o quê? Os olhos. Porque quem ler a palavra de Deus e absorve a palavra de Deus, ele não tem só aquilo que a visão natural dá. Você vai enxergar coisas que você naturalmente não enxergaria. Você vai ter a iluminação de Deus na sua vida, né? Então, por isso que nós temos que realmente dedicar tempo para estudarmos esta palavra. Ela precisa ocupar um lugar especial no centro da família. Ainda na introdução, o cristianismo se fundamenta na pessoa e obra de Jesus. Ainda, creio que foi hoje de manhã, o pastor falou sobre isso. E Jesus, a pessoa de Jesus é incomparavelmente superior a qualquer outra revelação que houve no passado. Quando o autor aos Hebreus ele começa a escrever, ele diz: ó, lá no passado Deus falou através disso, mas nesses dias, nesses últimos dias, falou pelo Filho, Jesus. Jesus é a última, a mais sublime e a maior revelação de Deus aos homens. Portanto, precisamos viver em obediência ao seu ensino e às suas exortações. Estou dizendo tudo isso porque é um texto agora que nós queremos ler para introduzir a nossa palavra aqui hoje à noite. Abram suas Bíblias aí no Sermão do Monte, Mateus capítulo 7, quando Jesus está concluindo ali o seu sermão, ele diz algo que nós precisamos avaliar aqui. Algumas coisas já foram ditas ao longo desses sermões que já foram pregados aqui, mas nós queremos reafirmar a importância deles. Capítulo 7, versos 24 e 25. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu. E por que ela não caiu? Vamos juntos? Porque fora edificada sobre a rocha. Então nós precisamos considerar esse texto para nós podermos então desenvolvermos a nossa palavra aqui hoje. Primeira coisa que eu quero destacar, pode passar aí o slide aí. O que Jesus espera da família cristã? Jesus espera ser ouvido pela família cristã. Já foi dito isso aqui, mas nós precisamos falar novamente. Lembram do caso de Neemias? Neemias falou e o povo comprou a ideia e o povo se dispôs a trabalhar e vamos reerguer os muros. Passado lá alguns dias, daqui a pouco Neemias olhou, o povo já está, um está trabalhando, o outro não está, parece que não deu certo, o outro não sei o quê.
O que ele teve que fazer? Ele teve que repetir para o povo toda a instrução que ele dera inicialmente. Isso quer dizer para nós que não basta falar uma vez. Nós temos que falar muitas vezes. Aliás, os pais sabem disso, né? Ele fala uma vez, só o filho já está tudo certo. É assim? Várias vezes. Então, nós queremos que vocês levem a sério isso. Jesus espera ser ouvido. Ele falou, ele está instruindo, ele está dizendo qual o caminho correto. Então, nós temos que dar ouvidos a ele. Precisamos ser alimentados com as palavras de Jesus. Elas precisam fazer efeito em nossa vida, gerando transformação. Revelamos sabedoria quando imitamos o gesto de Maria. O que Maria fez de diferente de Marta? Corria para lá, para cá. Parou. Deu atenção a Jesus. Foi ouvir o que Jesus tinha para dizer. Porque Jesus tinha coisas boas para dizer, como Ele está dizendo agora, hoje à noite, aqui para nós, através da sua palavra. Todo aquele que ouve será comparado àquele que construiu essa casa sobre a rocha, né? É indispensável reservar um horário diário para o encontro pessoal com o Senhor. Não basta vir ao domingo aqui e achar que está tudo resolvido. Aqui é ótimo, é importante, mas ao longo da semana precisa haver manutenção. Achei interessante o pastor Douglas, que nos recebeu ali em Boa Vista, e ele fez o que nenhum outro fez em recepção à nossa equipe, né? Em atenção, em apoio, realmente foi fantástico. Aí, de repente, ele virou e falou assim, mas o ano que vem vocês vão voltar aqui? Eu falei, pastor, nós precisamos correr o Brasil. Então, daqui uns 4, 5 anos nós estamos de volta. Você não acha muito tempo, não? Aí, de repente, ele falou assim para mim, falou assim, você não acredita que é preciso haver uma manutenção? Aquilo me chamou a atenção. Falei assim, será que Deus está me dando uma instrução aqui? Há lugares, meus queridos, lá mesmo, Boa Vista, nós gastamos 8 anos para voltar lá. São Luís Maranhão foi 11 anos para voltar. Nunca dá certo, aí tenho tantos convites, tantas coisas. Aí Deus me pôs isso no coração, olha, pense sobre isso. Não precisa ir uma equipe. Uma pessoa, 2 pessoas podem resolver isso. Mas é importante que você dê manutenção, que você apareça e mostre algo que vai ser relevante para eles. Orem por nós, nós temos um projeto aí que está já há uns 6 anos, né, que nós estamos lutando por ele, mas ele não chega ao fim. Eu espero que ele vai chegar esse ano ao fim. E aí sim, aí nós vamos ter como rodar esse Brasil todo dia e toda hora. Aí vocês vão nos ver muito pouco. Nós vamos ter que rodar esse país aqui, tá bom? Mas qual a primeira coisa que Jesus quer? Ser ouvido. Ok. Segunda coisa, ele diz, todo aquele que ouve e que faz mais o quê? Que pratica o quê? As suas palavras. Não é suficiente apenas ouvir as palavras de Jesus. É essencial a prática. Ouvir e praticar são 2 aspectos que sempre andam juntos. O alvo de Jesus para nós pais é que possamos viver em obediência ao seu ensino, sendo modelo para os nossos filhos e para quem mais? Quem mais está olhando para nós? A sociedade, meus queridos. O pastor leu o que eu tinha aqui, que era o texto lá de Filipenses 2, 15 e 16, né? Nós precisamos resplandecer. No meio de uma geração pervertida e corrupta, nós temos que fazer a diferença.
É isso que Jesus espera de nós. Isso vai acontecer com a prática da palavra dele. Agora, ouça o que eu vou dizer aqui agora. Por causa do pecado, temos dificuldade de pensar, falar e agir de acordo com os propósitos de Deus. E outra dificuldade, nos relacionar com os propósitos de Deus e de obedecer à palavra de Deus. Ou você não tem essa dificuldade? Só eu tenho. Então é por isso que nós não podemos descansar, não podemos arriar as armas, mas temos que estar preparados. Então precisamos deixar o Espírito Santo operar em nossa vida, de modo que possamos ser vasos úteis ao Senhor Jesus. Eu estava vendo uma ilustração, né? Eu não trouxe ela aqui, mas importante. Quando você vai usar um copo em casa para você beber água, você prefere um limpinho, que você olha assim, né, a água vai ficar cristalina, ou você pega qualquer um que está já usado, tem qualquer coisa dentro dele? É o limpinho, não é? Assim Deus também. Deus quer usar o vaso, né, que somos nós, mas Ele quer que esteja limpo, santificado, útil. Não é de qualquer jeito, né? Então nós precisamos sim dar atenção à palavra de Deus. Terceira coisa aqui no texto que ele vai dizer: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que fez o quê? Qual foi a terceira coisa? O que está lá? O que Jesus espera? Que edifique a sua casa sobre a rocha. E a rocha é o próprio Senhor Jesus, né? É Ele mesmo. Ele espera que nós possamos dar a Ele lugar de primazia na nossa casa, na edificação do nosso lar, da nossa família. Nós, pais, somos exortados para edificar a nossa vida, nossa primeiro, e temos a responsabilidade dada por Deus para edificar a vida de nossos filhos. Nós não podemos terceirizar esta responsabilidade dada por Deus. Às vezes nós queremos, né? Às vezes nós, não, a igreja é responsável. Essa igreja também não. Não. É nossa. Somente a palavra de Deus poderá transformar a nossa vida e a dos nossos filhos, dando-nos suporte para que possamos enfrentar as provações e as tribulações. Aliás, que dias são esses, né? Que dias são esses? Quando menos esperamos, nós somos assaltados, né? Pela angústia, aflição, tribulação. Então, como vencer tudo isso? Tendo a palavra, tendo Jesus na nossa casa, na nossa vida, e nós levando a nossa vida a sério com Ele. A nossa autoridade para ensinar provém da coerência entre o que dizemos e o que vivemos. Sabemos que os nossos filhos aprendem muito mais pelo que veem em nós do que pelo que nos ouvem dizer. Isto é sério. Não é só falar, é falar e viver. Revelamos prudência quando praticamos as palavras de Jesus. Jesus ensinou que a única maneira de edificar a vida cristã sobre a rocha, nesse texto e em outros, é praticar a palavra de Deus. O que os nossos filhos mais querem saber é o quanto vivemos
daquilo que lhes ensinamos. Somente a prática da palavra de Deus dará forças para resistirmos às provações e suportarmos as tempestades da vida. Algo que eu não posso deixar de dizer aqui. Não imagina que os dias vindouros serão melhores, serão mais fáceis. Quanto mais se aproxima a volta gloriosa de Jesus. Leia Mateus 24, 25, 26. Jesus já preveniu quando esteve aqui há 2000 anos atrás. Ele chegou um dia e falou assim, ó, se esses dias não fossem abreviados, será que haveria fé na terra? Jesus não estava brincando. Jesus já estava prevenindo. E esses dias estão chegando. Ou nós nos voltamos para Deus, corpo, alma e coração. Ou nós pedimos a Ele que, através da palavra e do Espírito Santo que já vive em nós, nos fortaleça, nos prepare. Nós podemos ficar pelo caminho, como tantos estão ficando. É incrível, meus irmãos. Quantos estão deserdando dos arraiais cristãos? Então nós temos que realmente tomar uma posição. Mas eu não vim aqui para falar de teoria. Eu vim aqui para falar de algo concreto. Algo que você vê, que você percebe, que é possível acontecer. Eu quero convidá-los aí para Lucas, capítulo 19. Vamos ver o que Deus fez, o que Jesus fez na vida de um homem que ninguém dava nada por ele. E que a presença de Jesus, uma visita de Jesus, mudou completamente a vida daquele homem. Quem é o homem? Zaqueu. Zaqueu. Vamos ao texto aí. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Veja agora a mudança, meus queridos. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Jesus espera ver na família cristã as mesmas virtudes que viu em Zaqueu. E depois nós vamos mostrar quais eram. Quem era Zaqueu? Lemos aqui, maioral dos publicanos, rico, de pequena estatura. Embora tivesse tudo o que necessitava de bens materiais, o seu gesto mostra para nós que a sua alma estava sedenta e vazia. Ou vocês acham que alguém do porte dele sai correndo, sobe numa árvore, igual criança? É porque algo estava acontecendo ali. E é interessante nesse texto que Jesus ia só passar. Jesus não estava indo para Jericó, ele ia passar. E de alguma maneira isso chegou para Zaqueu. Ele viu o movimento. E ele estudou a situação. E ele viu, ó, Jesus vai passar por aqui. Do jeito que eles estão vindo, ele vai passar aqui. Então eu vou subir nessa árvore.
eu quero vê-lo. Por isso foi atraído para ver a Jesus. Ele certamente ouvira falar que Jesus era amigo de pecadores, inclusive de cobradores de impostos. Jesus chamou Levi, Mateus, para ser parte do colégio apostólico. Quem era? Um cobrador, um coletor de impostos. Então isso já tinha chegado ao ouvido de Zaqueu. Então é por isso que Zaqueu buscou a Jesus. A palavra de Deus diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Buscai o Senhor enquanto, invocai-o enquanto está perto. Zaqueu, então, foi ao lugar correto, à fonte correta. Ele buscou a Jesus e ele, então, encontrou-se com Jesus. O que Jesus viu em Zaqueu? Quando Jesus olha para cima, e Jesus diz assim, quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar em sua casa. Jesus viu Zaqueu ali em cima, que a despeito de sua alta posição social, ele correu e subiu naquela árvore, à vista da grande multidão. Ele não fez questão de esconder. Ele correu o risco de ser considerado um tolo por suas atitudes, simplesmente para ver a Jesus. Ele ultrapassou os obstáculos que obstruíam o seu caminho. Ele era de pequena estatura e havia uma grande multidão impedindo ele de ver a Jesus. Por isso foi agraciado e viu a Jesus, o Filho de Deus. Se o homem se dispõe a buscar a Deus, Deus se deixa achar. É uma lógica que nós sabemos que funciona. Agora, uma coisa interessante: homens comuns não costumam ver o que está acima do nível dos seus olhos. Mas Jesus viu a presença de Zaqueu em cima daquela árvore. Mais do que isso, ele se interessou por ele. Ele mostrou que tinha algo para oferecer àquele homem. Ainda que ele tivesse uma fama que ele tivesse, que não era desconhecida de Jesus. Jesus viu a humildade desse homem. Será que Jesus pode ver isso em nossa casa, na nossa vida, na nossa família, nos nossos filhos? São virtudes que nós temos que cultivar. Não caem do céu, nós temos que trabalhar o nosso caráter, a nossa personalidade. Quando Jesus faz o convite para ele, verso 6, ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Além da humildade, Jesus viu a obediência dele. Ele desceu depressa, não perdeu tempo, não questionou, mas agiu em obediência à palavra de ordem de Jesus. Nem sempre nós fazemos assim. Ouvimos Jesus falar, ele fala pela sua palavra, mas nós resistimos. Não, acho que não está na hora ainda, acho que nós podemos dar um tempo. Ele não, ele imediatamente, ele desceu e ele foi para casa e ele providenciou tudo que tinha que providenciar. A sugestão de Jesus de ir até a casa de Zaqueu causou um grande impacto na vida dele. E nós vamos ver as consequências depois. As palavras bondosas de Jesus fez cair por terra o seu temor. Certamente que ele, quando subiu na árvore ali, não tinha nem ideia do que ia acontecer. Só queria ver. Ele jamais poderia imaginar que Jesus ia dizer, eu quero ir na sua casa. Vou lá na sua casa, corre. Ele se considerava indigno dessa honrosa visita. Lucas deixa claro que o evangelho é anunciado aos pecadores.
e alienados de Deus. É para esses que Jesus veio. É para eles a mensagem do Evangelho. Não existe nenhuma exceção para a manifestação da graça de Deus na vida de uma pessoa. Nós, às vezes, excluímos. Deus não. Jesus não. Jericó era uma cidade onde moravam muitos sacerdotes. Era um grande centro comercial. Mas Jesus preferiu passar a noite hospedado na casa de um publicano. Para ele era mais importante do que estar ao lado dos sacerdotes. A sua compaixão por Zaqueu o constrangeu a tomar essa decisão. Seu amor por ele, falou, não, eu vou ficar aqui nessa casa. Não importa o que vão dizer. Eu quero estar nesta casa. Eu quero conhecer melhor esse homem. O desejo de Zaqueu de ver a Jesus não foi por acaso, meus irmãos. Fazia parte dos propósitos de Deus para despertar em Zaqueu a fé e manifestar o amor e a graça de Deus na vida dele. Às vezes nós achamos que é assim que funciona, né? Eu posso me lembrar aqui da minha conversão, sair de casa para ir para a praça com os amigos, passear, ver as moças passando, bater papo, passo na porta da igreja, encontro familiares ali, vai ter uma programação aqui, vamos entrar, vamos assistir, você não sabe como você entra. Não fui programado para isso, nem saí com esse desejo. Mas eu me encontrei com o Senhor. Mas, na verdade, foi o Senhor que encontrou comigo. Fazia parte dos planos de Deus, da graça dele para com a minha vida. Assim como fez na vida desse homem aqui. E como é que ele recebe a Jesus? Com alegria, né? Será que há alegria no nosso lar? Será que Jesus é bem-vindo? Será que reina a paz, a alegria no nosso lar? Um grande júbilo rompeu na vida de Zaqueu ao conhecer a Jesus e desfrutar da sua companhia. Ainda que Jesus não tenha feito nenhuma promessa, a única coisa que Jesus fez foi, eu convém da sua casa, e foi para a casa dele. E de repente você vê ele agindo assim, de uma forma que não era comum, porque ele não tinha aquilo. Mas a presença de Jesus ali marcou, transformou a vida dele. E Jesus não fez nenhuma promessa para ele. Mas a presença de Jesus inspirou confiança em Zaqueu. Conhecer a Jesus pessoalmente deu a Zaqueu uma visão celestial. Ele viu que Jesus não era um homem, era o Messias, era o Filho de Deus, era o Salvador. E nele ele podia confiar. Não era igual aos fariseus com os quais ele convivia. Nós precisamos parar para pensar. Será que o nosso comportamento, o nosso estilo de vida é parecido com Jesus ou com o dos fariseus? Só legalismo. Nós temos que parar para refletir sobre isso. Isso não vai transformar a vida de ninguém. Mas se nós temos refletido a glória de Deus, vai causar impacto. O regozijo, a alegria irradiante de Zaqueu é porque ele viu algo sublime, maravilhoso na vida de Jesus. Será que nós também vemos assim? Será que é essa a nossa experiência? Interessante que quando eu estava estudando esse texto aqui, eu me lembrei, lá no capítulo 7, quando Simão, um fariseu, convida Jesus para ir para a casa dele, para um jantar, e Jesus aceita, Jesus vai, e Jesus estando ali, vem aquela mulher, né, e aquela mulher começa a se envolver ali com Jesus, e chora, e abraça, e fala, e derrama o bálsamo. Qual a reação de Simão? É uma mulher desprezada, uma pecadora. Você não está sabendo quem é que está fazendo isso com o senhor, não. Parece que o senhor não tem a inteligência que eu imaginava que tinha. Né? Ele derrama em cima de Jesus. Zaqueu esperava-se dele uma atitude quase que igual, mas não foi. Né?
Simão perdeu a oportunidade de ser transformado por Jesus. Zaqueu não. Eu não sei se eu vou ter outra chance. Eu vou aproveitar agora, né? Por isso, tanta alegria no coração desse homem. Uma outra coisa que Jesus viu na vida de Zaqueu, porque de repente Zaqueu começa a agir. Diz que ele levantou: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. O jovem rico, Jesus pediu, né? Vende e tal, e vem cá. Jesus não pediu nada para ele. Isso é espontâneo, né? Ele ficou tão grato pela presença de Jesus em sua casa que ele decide dar a metade dos seus bens aos pobres. Isso mostra para mim o quê? Generosidade. Deus transforma, é outra pessoa que está ali. Esta nova experiência para Zaqueu foi uma nova experiência, pois até então ele só tinha interesse em receber. E não recebia só o que era justo, né? A hora que era justo e um pouco mais. Mas agora ele quer dar. Que coisa extraordinária que é a ação de Deus na vida de uma pessoa. Ele entendeu que a riqueza acumulada deveria ser repartida com quem necessitava. Ele reconheceu que Jesus, sendo o Salvador e Senhor de sua vida, tudo o que tinha também era do Senhor. Por isso, resolve dar um fim proveitoso à sua fortuna. Há uma lição extraordinária que nós precisamos aprender, né, meus irmãos? Às vezes estamos acumulando coisas que nós não vamos levar. E pessoas à nossa volta, às vezes, precisando de uma ação de generosidade da nossa parte. Outra coisa que Deus viu aqui, nessa ação dele, é que agora o caráter dele foi transformado. Antes ele queria tirar proveito do cargo que ele tinha. Ele tirava dinheiro das pessoas. Agora ele age de forma diferente. Quando a graça salvadora atinge o coração do homem, tudo se transforma. A mudança é radical e visível. Da água para o vinho, uma nova vida raiou em seu coração. Ele sabe que não poderá mais agir como fazia antes. Isso mostra para mim integridade. Nossas famílias precisam viver desta forma. É assim que nós vamos refletir a glória de Deus, sendo generosos, íntegros, perante aquelas pessoas que estão à nossa volta. Mas ele não parou aqui. Ele ainda diz mais assim: e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Essa era a lei em Israel para quem roubava alguma coisa. Não era tanto assim o caso dele. Mas ele aplicou a lei máxima. Isso prova para mim que ele agora é um homem justo. Sentimento de justiça chegou ao coração daquele homem. O encontro de Zaqueu com Jesus traçou uma linha divisória entre o antes e o depois. Sua vida foi totalmente transformada. Ele compreendeu que não era lícito reter o que usurpou dos contribuintes. Esta é uma prova do novo nascimento. Uma outra coisa que eu vejo aqui, quando ele resolve fazer isso, ele está revelando gratidão a Deus por aquilo que ele recebe de Deus. Ele recebeu muito e por isso ele quer dar muito. Isso é diferente do jovem rico que retirou triste da presença de Jesus diante da proposta de vender os seus bens e dar aos pobres. Zaqueu tomou a iniciativa de acumular tesouros no céu e não na terra. Esse gesto demonstra sua gratidão por Jesus. Investir seu precioso tempo e atenção. Jesus investir o seu precioso tempo e atenção com o pecador, valeu a pena. Porque houve mudanças e mudanças significativas. Quando ele resolve também dar as coisas aqui aos pobres, o que isso revela para nós? Amor ao próximo.
Repartir sua riqueza com os pobres revela que seu encontro com Jesus fez abrir os olhos para enxergar os necessitados à sua volta. E que ele poderia ser o canal de Deus para abençoar essas pessoas necessitadas. Nesses tempos de crise econômica financeira, nossas famílias precisam aprender a pôr em prática esta valiosa lição. Não nos faltam recursos nem oportunidades. Nós temos visto aí, pela televisão, aí, os refugiados chegando ao Brasil, do Haiti, da África e de tantos lugares. Vimos agora recentemente o terremoto ali no Nepal. Eu sei que é difícil para nós fazermos doações, porque nem sempre o valor chega onde deveria chegar. Mas eu quero fazer uma recomendação aqui, nesse caso do Nepal. Visão Mundial, uma organização seríssima, que está presente no mundo inteiro. O presidente internacional dela é o pastor Valdir Stuernagel, de Curitiba, e o presidente do Brasil, Ariovaldo Ramos. Só entrar no site e fazer a sua doação, que vai chegar aonde você quer que chegue. Nós não podemos nos omitir, sob pena de nós amanhã nos arrependermos. Por último, o que eu vejo aqui ainda na vida desse homem? Quando Jesus diz assim: então Jesus lhe disse, vamos juntos? Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. A ação de Deus ali provocou a fé no coração de Zaqueu. Essa expressão de Jesus, que esse também é filho de Abraão, quem que é Abraão? O pai da fé. Aquele que também recebeu um chamado de Deus e disse sim, e obedeceu. Então, agora Zaqueu sai daquela posição ingrata que ele vivia e ocupa um lugar agora de relevância na galeria dos homens da fé. Então, Zaqueu depositou sua fé e esperança em Cristo para a sua salvação. Jesus viu em Zaqueu a mesma fé que Abraão revelou, aquela fé incondicional e que vive na dependência de Deus. Zaqueu é um exemplo do que Deus deseja fazer na vida de cada um que recebe Jesus como Salvador e Senhor. Há um texto na Bíblia que me intriga muito e que me questiona muito e me empolga muito. Romanos 8, 29. Qual o alvo de Deus? Qual o propósito de Deus? Por que Jesus fez isso com Zaqueu? Por que Jesus salvou a mim e a você? O que Deus quer? Aqui Romanos 8, 29 responde: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Qual o propósito de Deus? Conformar a minha vida, a sua vida, à vida de Jesus. Jesus é o modelo, é a referência. Nós devemos chegar lá. Nós somos estimulados a crescermos na graça e no conhecimento do Senhor, para também experimentarmos as bênçãos de Deus na nossa vida. Será que Jesus vai encontrar essas virtudes que viu em Zaqueu, em mim, em você e em nossos filhos? Tenho certeza que isso agradaria muito ao coração de Deus. Quero concluir as minhas palavras aqui hoje à noite dizendo assim: Jesus espera que a família cristã, edificada na palavra de Deus, na oração e na comunhão com Ele, que o ambiente familiar seja um ambiente de paz e harmonia. Aliás, nós cantamos aqui hoje, né? Cantamos algo assim. Não é só de aparência, mas de paz, né?
que a presença e a ação do Espírito Santo nos faça instrumento de bênção na vida uns dos outros, e assim cresçamos na graça e no conhecimento do Senhor. Pedimos a Deus para nos abençoar na edificação da nossa família, de modo que apresentemos as mesmas virtudes que Zaqueu nos ensinou com sua vida transformada. E assim desfrutemos de maior comunhão com o Senhor, maior comunhão com os irmãos, e sejamos ainda mais frutíferos para a glória de Deus. Amém? Curva a sua cabeça. Fale com Deus. Peça a Ele que de fato, de verdade, Ele possa nos instruir mais e mais. E que essas mensagens que temos recebido aqui, que elas falem fundo ao nosso coração. Obrigado, Senhor, porque nesta noite nós podemos estar reunidos aqui no Teu nome. Podemos mais uma vez recorrer à Tua palavra, que é rica, uma fonte inesgotável, para que ela nos ensine, ó Deus, a vivermos de modo agradável ao Senhor. Nesse mês, quando temos refletido o que Jesus espera da família cristã, permita que o Teu Espírito possa nos instruir dia após dia, e que esses estudos façam diferença no nosso viver. Oramos, ó Deus, pelos nossos lares, nossos filhos, nossos cônjuges, ó Deus, para que de fato nós possamos viver em harmonia e em paz, e para que o Senhor desenvolva o nosso caráter, para que as virtudes mostradas aqui por Zaqueu após o encontro com Jesus sejam virtudes que permeiem a vida de cada um de nós. Nós queremos sair daqui hoje à noite melhor do que entramos. Queremos ter uma semana rica da graça do Senhor, da ação do Teu Espírito em nós. Queremos que a Tua palavra renove a nossa vida e o nosso compromisso com o Senhor. Oramos gratos, ó Deus, que essas orações feitas pelos Teus filhos cheguem à Tua presença, e o Senhor nos responda segundo a Tua muita misericórdia e graça. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Temos um hino. Vamos ficar em pé. Vamos cantar.
desejar a todos uma semana rica da graça do Senhor, rica das bênçãos de Deus, que de fato nós possamos refletir a glória de Deus ao longo dessa semana. Em especial, saudamos aqueles que nos veem e ouvem pela internet, para que a bênção de Deus também alcance o coração deles e que tenham também uma semana muito abençoada. Nós temos alguns irmãos entre nós que fizeram aniversário. Aliás, há até convite especial. Eu vou deixar para depois eles fazerem no final, né? Diz que tem inauguração de casa, mas não sei o quê. Zé Carlos, por favor. Presbítero Zé Carlos, né? Também o nosso querido irmão, presbítero Samuel, né? Também aniversariante aí na quarta-feira. Está aqui entre nós. Seria importante que ele viesse aqui. A Ediane vem com ele, quem sabe o Evaldo traz ele. Tem mais alguém que nós, não chegou para nós aqui os nomes, mas tem alguém mais aniversariando? Ó, tá ótimo. Lourdes? Opa, que joia. Ah, é? O Zé Carlos esconde a idade, né? Alguém mais? De casamento também? Ninguém? Tá tudo certo? É isso aqui? A Lourdes tá aí permeando aí para balancear, né, Lourdes? Vamos ficar em pé, vamos orar, vamos agradecer a Deus pela vida desses irmãos queridos e dizer a nossa gratidão a Deus por completar mais um ano de vida. Tá bom, na inscrição aí para o encontro, não esqueça de colocar a RG lá, precisa dela para passar lá para o hotel, tá bom? E a nossa secretaria está aí esperando vocês. Vamos orar então? Pai querido, queremos dar graças ao Senhor agora pelo aniversário dos presbíteros Zé Carlos, Samuel e da nossa irmã Lourdes. Queremos reconhecer a tua bondade, ó Deus, em acrescentar anos de vida a esses nossos irmãos. Como igreja, nós manifestamos a nossa gratidão ao Senhor, reconhecendo que grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Pedimos agora que o Senhor renove a fé e a esperança desses nossos irmãos, que no ano que vai se seguir, que eles possam continuar crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Que o Senhor se agrade de cada um deles e dos seus familiares, e que a glória do Senhor seja refletida no viver de cada um deles. Nós queremos, ó Deus, suplicar ao Senhor que reserve bênçãos sem medida para esses irmãos e para cada um de nós que aqui estamos. Para aqueles que nos veem e nos ouvem também, ó Deus, derrama dos altos céus as tuas mais preciosas bênçãos, para que possamos viver na intimidade do Senhor, em plena comunhão com o Senhor. Que o Espírito Santo do Senhor que já vive em nós tenha liberdade de nos instruir, nos ensinar, nos guiar e nos conduzir para vivermos aqui neste mundo, recebendo as virtudes do Senhor e sendo instrumento, vasos preciosos nas mãos do Senhor. Pedimos ao Pai que tenhamos uma semana abençoada pelo Senhor, que dia após dia no nosso lar, na nossa família, com os nossos filhos, nosso cônjuge, nós possamos, ó Deus, estar refletindo naquilo que temos recebido da parte do Senhor, e que isso faça diferença no nosso viver. Sobretudo te pedimos, ó Pai, que precisamos ter paz e harmonia na nossa casa, e isso só é possível quando estamos na intimidade, na comunhão com o Senhor, quando o Senhor tem liberdade de poder falar conosco. Então dá para nós, ó Deus, essa alegria que o Senhor deu a Zaqueu, de ter esse encontro pessoal com Jesus. Assim oramos agradecidos e no nome de Jesus. E agora, irmãos, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do Senhor Jesus, o nosso Salvador,
que a comunhão do Espírito Santo repousem sobre nós aqui e sobre o povo de Deus na face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe a cada um. Isso aí. Parabéns.